Prefeitura Municipal de Cuiabá. Olá, alunos! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Estamos de volta com mais uma aula de língua portuguesa para o terceiro ano. Lembrando a todos vocês que o livro que nós estamos trazendo os conteúdos para as nossas aulas é o livro Tema, que faz parte do programa de alfabetização cuiabano. E hoje nós vamos falar sobre escrevendo no diário, que é uma sequência da nossa aula anterior. Você se lembra que na aula passada nós conhecemos um texto do livro O Diário de um Banana, que é este daqui? Sim, nós lemos uma página deste livro, que é o livro falando sobre um menino. E agora, nós vamos relembrar que o diário, ele é um texto escrito para registrar o quê? Acontecimentos da vida de uma pessoa. E aí, você se lembra do que aconteceu com você ontem? Como você se sentiu diante desses acontecimentos? Pare um pouquinho, pense, tenta aí lembrar o que aconteceu com você no dia de ontem. O que você almoçou, você gostou do almoço, aconteceu algo inesperado, você saiu para algum lugar, alguém veio visitar você. Então tenta lembrar alguma coisa que aconteceu com você ontem e foi uma coisa que você não estava esperando, uma coisa diferente. E como você sentiu com relação a isso? Então, lembre bem, porque hoje você vai escrever uma página no seu diário. Mas antes de você começar a escrever, nós vamos dar algumas dicas para você começar a escrever o seu diário. Preste bastante atenção. Bom, para escrever o diário, você não pode esquecer de colocar a data em que aconteceram os fatos. Por exemplo, se hoje é dia 10 de outubro, ontem foi dia 9, então você vai colocar a data, referente ao dia que você está escrevendo, mas você vai falar que foi no dia anterior. Por exemplo, Cuiabá, 10 de outubro de 2020. Querido diário, ontem... Porque aí, se você não colocar que foi no dia anterior, conforme você vai narrando os fatos, vai parecer que aconteceram, na verdade, neste dia, no dia 10, sendo que foi no dia anterior. Então, lembre-se sempre de colocar a data, mas citar qual foi o dia que aconteceu. Porque às vezes também, como eu disse para vocês na aula anterior, nós podemos escrever no diário acontecimentos de uma semana, por exemplo. A gente chega na sexta-feira e escreve no diário tudo o que aconteceu conosco durante aquela semana que passou. Mas é importante que nós coloquemos, citemos lá que dia que aconteceu. Por exemplo, na terça-feira eu fui ao shopping, ou na terça-feira a minha mãe me levou junto ao supermercado. Enfim, lembrando sempre que o diário se assemelha a uma carta. Então é preciso você colocar a data, e relatar qual é o dia, qual foi o dia, qual a data que aconteceu aquele fato. No caso de você contar datas anteriores, ok? Também você deve lembrar de escrever o texto em prosa. Como assim? É um texto com parágrafos, Poesia, você sabe que tem os versos e as estrofes. E em prosa é um texto normal, como nós escrevemos, através de parágrafos, E aí é como se fosse uma conversa, como você estivesse conversando com uma outra pessoa. E também você deve lembrar de fazer o uso de linguagem informal em primeira pessoa. Qual é a primeira pessoa? É eu, sou eu. Então você vai falar, todas as coisas
na primeira pessoa. Eu fui ao shopping, eu comi tal lanche, eu brinquei, a não ser que o acontecimento, né, envolva você e mais alguma pessoa. Aí você pode falar, né, na primeira pessoa do plural, nós fomos, né? Ou então minha mãe e eu fomos, né? Então você vai fazer o uso, né, da linguagem em primeira pessoa, colocando sempre os acontecimentos que sucederam com você. Mais algumas dicas. Lembre-se de contar fatos interessantes. Apesar que você pode contar a sua rotina no próprio diário, né? Mas nesse caso, lembre de alguma coisa que foi diferente, que aconteceu para você, algo inesperado, né? Então, é interessante você lembrar, tentar pensar em algo que geralmente não acontece no seu dia a dia. Então, lembre-se desses fatos interessantes para você registrar no seu diário. Também é legal você escrever sobre o dia de ontem para que você tenha mais coisas para falar. Então, você pode escrever no dia de hoje, relembrando o que aconteceu ontem e pode, inclusive, incluir algumas coisas do dia que você está. Como eu disse, ontem, terça-feira, eu fui ao shopping com a minha mãe e lá ela comprou para mim um chocolate. Só que o chocolate eu só comi hoje, no dia de hoje, porque ontem já estava tarde, eu não podia mais comer doces, então hoje ela deixou. Enfim, você vai contar do dia anterior e mais do dia que você está escrevendo, porque aí você vai ter mais coisas, mais fatos para narrar no seu diário. Também lembre-se de caprichar na escrita, porque você tem que lembrar sempre, quando você escreve algum texto, você tem que imaginar que outra pessoa pode ler aquele texto. Então, se você escreve tudo errado, uma palavra emendada na outra, você pode até entender o que você escreveu, mas se uma outra pessoa pegar, será que ela vai entender tudo aquilo que você leu? Então, você deve caprichar na escrita, né? Lembrando sempre de escrever cada palavra separadamente, lembrando dos sons que cada sílaba emite, né? Então você vai escrever com cuidado, porque quando outra pessoa pegar aquele relato, ela vai conseguir entender, certo? E agora, mão na massa, é a sua vez de escrever no diário. Faça essa tarefa que está no livro de vocês, com capricho, seguindo essas dicas que nós demos aqui, ok? E outras dicas que sempre eu dou para você de cuidar, de se prevenir contra o coronavírus, para que, né, não tenha o contágio. Você deve sempre lavar as suas mãos, cobrir sempre o nariz e a boca quando você for espirrar ou tossir. Também evite aglomerações, por isso que a gente diz, fique em casa, né? A não ser que seja uma coisa impossível, você deve sair, senão você vai ficar sozinho em casa. Enfim, se você for sair, use a máscara, né? Leve consigo o álcool em gel. E em casa mantenha sempre os ambientes bem ventilados e arejados para circular o ar. E não compartilhe os seus objetos pessoais. Combinado? Siga direitinho essas dicas, ok? E até a próxima! Prefeitura Municipal de Cuiabá.